O grande irmão está de olho em você. Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre greves estudantis, Big Brother e hospícios. Para começar, vamos começar com as tais das greves estudantis e, obviamente, quando a gente fala de greves estudantis, não existem greves mais conhecidas e mais icônicas como as greves de maio de 68 em Paris. As greves dos estudantes das universidades e as greves dos secundaristas também, em maio de 68 na França, basicamente eram contra um governo censor que quis interferir no direito de liberdade de ensino nas universidades. Obviamente tinha outras coisas envolvidas, mas o principal ponto era esse. Basicamente o governo queria interferir em como os professores ensinavam, o que os professores ensinavam e tolher a liberdade de alguns pensamentos dentro das universidades. Isso movimentou todos os alunos, numa grande manifestação, em grandes greves que envolveram, obviamente, como toda comemoração barra protesto, barra manifestação francesa, queimar os carrinhos lá, porque os franceses queimam carros. Vários intelectuais, artistas e filósofos apoiaram as greves de 68, incluindo um dos mais importantes pensadores do século XX e professor, nas universidades lá de Paris na época, o Michel Foucault. Michel Foucault é conhecido por abordar vários temas ao longo da sua vida, mas uma das obras mais importantes do Michel Foucault é o livrinho Vigiar e Punir, em que ele aborda todas as questões envolvendo ali a sociedade disciplinar, ou seja, como que o Estado, a estrutura de organização das sociedades, molda os corpos e os comportamentos, criando uma lógica de fiscalização frequente e de punição com vistas a criar controle sobre as pessoas. Ao longo do livro, ele vai analisando as prisões e os sistemas carcerários e punitivos ao longo da história, até chegar no modelo que a gente tem hoje. Segundo o autor, no passado, o Estado usava a força. Então, eram comuns a utilização de torturas, suplícios ou penas de morte, inclusive penas de morte bem trágicas, feitas publicamente, como fogueiras, enforcamentos e tudo mais. Segundo Foucault, o Estado utilizava a força para justamente criar uma lógica de exemplo para a população, tipo, olha o que esse cara fez, olha o que ele passou e não façam, porque senão vocês vão passar pela mesma coisa que ele. Com o tempo, o Estado começou a perceber que isso não era muito eficiente e com o desenvolvimento do pensamento iluminista, pensadores, filósofos e a própria estrutura do Estado moderno pós-Revolução Francesa, eles começaram a perceber que isso nem era tão eficiente, principalmente porque fazia com que a população muitas vezes ficasse com dó do supliciado, da pessoa que estava lá sendo torturada e olhasse para o Estado como um agente cruel que causava o mal das pessoas. Até porque muitas vezes esses supliciados acabavam sendo figuras de liderança na sociedade, principalmente quando a gente está falando aí de presos ideológicos ou políticos, Dessa forma, o Estado começou a sair de uma lógica de punição física dos corpos e passou a punir a alma, Então a ideia de enclausurar, de fechar, de prender, de tirar a liberdade do indivíduo e junto com essa retirada da liberdade, entrar com várias medidas em um sistema burocratizado para moldar os corpos e os comportamentos das pessoas. Segundo Michel Foucault, o Estado não mais se preocupava em prender aqueles que fizessem alguma coisa errada. Ele também tinha a obrigação de moldar aqueles corpos para que aqueles indivíduos sequer pensassem em ir contra o Estado. E nessa lógica se cria todo um grupo de instituições que vai de escolas a hospitais, hospícios e prisões, todas seguindo mais ou menos o mesmo formato, de controle dos comportamentos, controle das opiniões, controle daquilo que se pode fazer de acordo com o interesse do poder que está dominando. Mas para que tudo isso seja eficiente, é necessário que o Estado tenha possibilidade de vigiar o comportamento das pessoas. Isso nos leva para o Big Brother, O que seria o Big Brother? Pra quem não sabe, a tal do programinha lá da Globo, que passa sempre em janeiro, que bota um monte de gente numa casinha com um monte de câmera, na verdade é inspirado no livro, na distopia clássica do George Orwell, o livro chamado 1984, em que ele fala de uma sociedade futurista, distópica, totalitária, em que todas as pessoas eram vigiadas o tempo todo por um equipamento que estava em todas as casas, eram as teletelas. Essas teletelas
elas basicamente captavam todos os movimentos, tudo que as pessoas faziam e tudo o que as pessoas falavam. As informações captadas pelas teletelas eram usadas por esse grande irmão, né, The Big Brother, né, que seria o grande ditador e servia basicamente para perseguir qualquer tipo de dissidente e manter a ordem naquela estrutura, que era uma estrutura ditatorial. Basicamente, as pessoas eram vigiadas e filmadas o tempo todo e qualquer coisa que elas falassem ou fizessem que pudesse representar alguma contrariedade ao pensamento político daquele governo era usado contra elas e, obviamente, gerava algum tipo de punição. Vigiar e punir. Ou seja, o radicalismo da ideia, né, de vigiar e punir, que depois vai ser desenvolvida pelo Michel Foucault. Digo depois porque 1984 foi escrito em 1948, ou seja, antes da publicação de Vigiar e Punir, o livro do Michel Foucault. Mas saindo da ficção distópica, a gente tem sim vários exemplos, né, de como os estados conseguem fazer essas vigilâncias. Por exemplo, o filósofo e jurista Jeremy Bentham, lá no final do século XVIII, vai desenvolver aquilo que ele chama de penitenciária ideal, ou seja, o panóptico. Dá pra ver aqui mais ou menos como ele funciona, né? Ele vai ter uma torre central e o guarda, né, o agente de fiscalização fica naquela torre e ao redor as celas dos prisioneiros. Dessa forma, se consegue o máximo de fiscalização com o mínimo de custo, porque eu posso diminuir a quantidade de agentes carcerários e que vão ter uma visualização muito maior de tudo que está acontecendo naquelas celas. Outra coisa que é interessante do panóptico do Jeremy Bentham é que ele deve ser fechado com um vidro que não é possível ver de fora. Ou seja, dessa forma, os detentos não conseguem saber quem está lá dentro, para onde que essa pessoa tá olhando e mesmo se tem alguém lá dentro. E com a sensação de estarem sendo vigiados o tempo todo, porque não sabem de onde a vigilância vem, eles teriam os corpos moldados, né, e disciplinados para não cometerem nenhum tipo de infração ou coisa errada. Até hoje, prisões pelo mundo utilizam alguns princípios do panótipo, embora o exemplo mais fundamental tenha sido o presídio modelo, que foi construído entre os anos 20 e 30 em Cuba e que inclusive teve Fidel Castro como um dos prisioneiros. Hoje em dia ele não é mais utilizado, mas é a prisão que melhor segue, né, o projeto do Jeremy Bentham. Foucault não vai analisar somente os presídios, ele justamente vai dizer que praticamente todas as estruturas de organização da sociedade nos estados modernos seguem a lógica de panóptipos, de escolas, hospitais, de presídios a hospícios. E aí a gente chega até a terceira parte do nosso vídeo, que são os tais dos hospícios. Pra gente entender um pouquinho essa lógica, é importante entender que o Michel Foucault, ele vem de uma família de médicos e que inclusive tem uma influência bem grande na área de psicologia e psiquiatria. E uma das obras fundamentais do Michel Foucault, além do Vigiar e Punir, é A História da Loucura, em que ele aborda, né, a forma como a loucura ou os transtornos psiquiátricos e psicológicos foram tratados ao longo da história da humanidade. Foucault foi um grande crítico daquela estrutura de hospício como instituição fechada de internação. Ele basicamente vai dizer que essas estruturas servem para fazer higiene social e limpeza de pessoas que não são benquistas pelas estruturas públicas e que frequentemente servem só para isolar indesejados da sociedade. Para entender um pouquinho sobre eugenia e higiene social, vale assistir esse videozinho aqui em que eu falo um pouco mais sobre isso. No Brasil, a gente tem uma relação com o sistema de tratamento psiquiátrico e com a própria lógica de hospícios que é bem complicada. No geral, o tratamento psiquiátrico no Brasil surge com a eugenia e tem um caráter extremamente repressor. Um exemplo marcante disso é o escritor muito famoso, né, Lima Barreto, que ficou preso por algum tempo no Hospital Nacional de Alienados, né, um hospício no Rio de Janeiro, porque era alcoólatra. Né? Um outro exemplo absolutamente chocante que eu indico a leitura do livro e também a assistir o documentário, que tem disponível o documentário para ser assistido, que é a história do Hospital Colônia de Barbacena, né, em Minas Gerais, considerado o maior hospício do Brasil e que durante muitas décadas causou situações terríveis na vida de muitas pessoas, incluindo mortes, torturas, maus tratos e tudo mais. Né? Vale muito a pena assistir o documentário, vale muito a pena ler o livro, é um livro-reportagem incrível que fala um pouquinho mais sobre o Hospital Colônia de Barbacena. E é o Hospital Colônia de Barbacena que vai fazer com que a gente volte para o nosso amigo Foucault. Foucault visitou o Brasil por mais de 5 vezes e inclusive por algum tempo foi professor na USP, né, Universidade de São Paulo.
Em 1973, ele viaja para Minas Gerais e influencia médicos psiquiátricas da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, a começar a denunciar coisas erradas que vinham acontecendo no sistema de internação psiquiátrico, incluindo aí o Hospital Colônia de Barbacena. Entre os médicos que o Michel Foucault influenciou nas suas visitas, né, na sua visita a Minas Gerais, está o médico psiquiatra Ronaldo Simões. Tanto que o Ronaldo Simões denuncia para vários outros médicos em um simpósio de medicina algumas das atrocidades que aconteciam no Hospital Colônia de Barbacena. Disse o médico: lá existe um psiquiatra para 400 doentes. Os alimentos são jogados em coxos e os doidos avançam para comer. O que acontece no Colônia é a desumanidade, a crueldade planejada. No hospício, tira-se o caráter humano de uma pessoa e ela deixa de ser gente. É permitido andar nu e comer bosta, mas é proibido o protesto qualquer que seja a sua forma. Michel Foucault vai embora do Brasil durante a ditadura militar. Inclusive a sua frase, não leciono em países onde se torturam jornalistas nas prisões, né, se referindo à morte de Vladimir Herzog, fica muito famosa e ajuda a denunciar, inclusive, as atrocidades cometidas pela ditadura militar no Brasil, na Europa, né, na França. Voltando para a França, ele, inclusive, denuncia algumas das coisas que ele viu acontecer no Brasil. O grande problema de permitir que estados fiscalizem e moldem corpos com todo esse poder é que eles podem acabar utilizando isso com excessos. Vivemos numa época em que o governo tem incentivado alunos a filmar professores nas escolas. As redes sociais usam uma estrutura de dados que podem ser utilizados para incentivar o consumo. Mas cada dia descobrimos mais coisas de grupos políticos e linhas ideológicas que utilizam esses algoritmos com claras intenções, inclusive interferindo em eleições, como no caso do escândalo Facebook, Cambridge Analytica e a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Infelizmente, esse vídeo não visa te dar uma resposta do que fazer para evitar que coisas ruins aconteçam com todo esse controle por parte das estruturas sociais. O fato é que acontece, e é cada vez mais evidente que acontece. E sabendo como e por que acontece, talvez a gente consiga se proteger um pouco mais de tudo isso. É isso então, gente. Espero que tenha dado para entender aí um pouquinho da teoria do Michel Foucault e de como, infelizmente, ela ainda é atual, né? Até o próximo. Beijo!